Eu já falei alguns domingos atrás, minha gerente procurou dizendo, camarada, de 2019 a 2020, mais ou menos, passou pela sua conta mais de R$ 1 milhão de palestra, livro, curso, cadê esse dinheiro? Aí eu falei, eu não sei também. Eu tomei um susto, eu levei uma pancada, foi duas sensações. A primeira é, aleluia, eu sou crente, se Jesus voltar, eu não passo vergonha. Aquela conversa que Jesus teve em Mateus capítulo 25 com ovelhas e bodes, uns à direita, uma à esquerda, estive nu, faminto, prisioneiro, vocês cuidaram, vocês não, e perguntaram quando foi. Ninguém sabia quando foi. Então, maldade e bondade, na minha análise espiritual, se torna DNA, subjetivo. A gente pode entrar no bem do caráter de Deus de tal maneira que a gente pratica o bem sem contabilidade. Não sabe que está fazendo bem. Assim como a gente pode entrar na maldade do diabo, praticar o mal e nem saber. E pastor é expert em praticar esse tipo de maldade, né? Porque ele vai achando que aquilo que seu nome, a vocação, sua plataforma vai dando para ele é lícito. Ele dirigir o carro de R$ 500 mil, ou aqui em Brasília tem pastor com carro blindado. Então, do tipo assim, eu sei, porque eu sei, quanto mais você mexe com o vespeiro, mais você traz a atenção de homens maus e do diabo, né? Mas assim, no meu caso, com 33 projetos e botando até pastor na cadeia, eu sei que um dia um maluco pode vir no culto desse sacar uma arma. Mas aquilo também, assim, eu vou justificar isso para pegar um carro de R$ 500 mil e, sei lá, tem gente sofrendo, tem gente passando fome, sendo que uma bala acaba aqui, mas me inaugura lá. Então, e agora eu não quero, só quero ir com os 90, se Jesus não voltar. Tenho 4 mulheres, tenho 4 filhos e uma mulher. Deus me livre, está amarrado. Tenho 4 filhos e uma mulher. Não quero ir agora, pô. Quero ir agora, não. Mas se eu for agora, isso que esse diagnóstico da gerente me deixa, oh Jesus, que amém. Então imagina, os livros são meus, mas a espiritual e social não é minha, pô. Estava em Maceió, passando fome, sem perspectiva de vida nenhuma. Então Jesus salva a minha vida para a eternidade, mas Ele também me salva socialmente. Então hoje produzir, empreender, criar, eu não posso cair no engano e na vaidade de dizer que é o Anderson. Porque tudo tem uma madre. Qual é a madre? Seja na minha salvação, na minha criação, eu tenho um dono, pô. Como salvo eu tenho um dono, como criatura, um ser criado, eu também tenho um dono. Não fui eu que dei o start na vida. Não fui eu que disse haja. Foi Deus. E como eu sempre brinco, quando Deus não for com a minha cara, Ele diz, vou desligar seu ar hoje. E vai lá e já era, mano. Do pó viestes, ao pó voltará. A gente está vendo aí tanta gente que a gente conhece voltando. Porque o autor da vida decidiu. Já era, hoje, não passa de hoje não, tá? Pode vir. Vem para cá, para a gente conversar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o que me veio no coração? Eu gosto de ajudar e gosto de gastar dinheiro no outro. Eu acho melhor minha gerente falar que 1 milhão sumiu no outro, no próximo, do que ela saber onde está. Num carro de R$ 500 mil que vai envelhecer como qualquer um outro. Tá bom um de 100. Para mim, tá? Tá ótimo um de 100. E se não tiver ótimo, daqui a 3 anos, 4 eu mudo. Mas não preciso mudar todo ano. Eu preciso amar o próximo todo ano, todo dia, todo mês. E para isso eu quero ter dinheiro e muito dinheiro. E por que eu comecei esse novo projeto chamado Cristianismo Social? Para não gastar dinheiro sozinho. Me envergonha profundamente, tá? Pastor Flávio vai abrir esse parênteses aqui, nem pedi a permissão dele. Mas ele acabou de fechar uma parceria com o Gerando Falcões, que eu citei no vídeo, que hoje é a maior ONG, se eu posso colocar assim, do país. O cara é paraíba igual eu, é primo, né? Nós não é irmão, acho que eu sou alagoano, ele deve ser cearense, que a cabeça dele é o balde certinho, igual a gente carregava balde na época, entendeu? Então é paraíba igual eu.
simples, comum. Me envergonha cada postagem dele assim, ó. Aí eu me pergunto, meu Deus, cadê a igreja, bicho? Assim, ó, se 10 pastores de nome comprassem socialmente o país, quem era Edu Lira no jogo do bicho, macho? Que ele posta lá, Google, acabou de fechar com a gente, 5 milhões, cesta básica. Gerdau, acabou de fechar com a gente, 3 milhões. Quantos milhões ele movimentou no Covid ano passado, que você falou? 25 milhões. Sabe qual é a meta dele? É a favela high-tech. Ele diz, nós, do Gerando Falcões, nós iremos transformar as favelas do país nas próximas décadas. O cara é um visionário. 25 milhões, alguns meses do Covid ano passado. E agora já passou de 20 milhões. E o que é top? Ele fez uma reunião besteira, né? Quantos tinham na reunião, pastor Flávio? 80 pessoas. Pegou 80 transformadores sociais no Brasil. Gente, vem aqui para uma reunião. Fez uma reunião online. Besteirinha a reunião, 80. Aí ele deu enter em quantos milhões ali para a galera? 4 milhões e 800 numa reunião. Tá bom, tá fechado. Vamos ajudar vocês 80. E a gente vai ajudar todos os projetos. Só cadastra aí. Pastor Flávio, o Rafael, a equipe do Pastor Flávio ali no Motirô, mapeou, o Pastor William já tinha um cadastro de quem a gente ajudou no início da Covid, com cesta básica, está lá o cadastro, todo dia, toda semana a gente na cola, porque uma cesta básica não vai durar a pandemia toda, né, amado? Dura uma semana, dura um mês, olhe lá, dependendo da configuração da família. 100 cestas básicas que eu compro por aquilo que eu estou empreendendo lá no Hub, ou que a igreja compra quando sobra caixa, 100 cestas, você não sabe, é quase 7 mil reais. Parece pouco, né? Ah, só tem 100 cestas no estoque. Mas olha a lapada que é. 7 conto. E o que é lindo do trabalho e da parceria? Que é a cesta básica eletrônica, né, que eles chamam. O massa que eu achei do Gerando Falcões é que eles não botam dinheiro na mão de ninguém. Então o pastor Flávio vai lá e cadastrei 200 pessoas, dá para mim, e eles vão mandar eletronicamente. E olha que lindo, não pode comprar em grandes atacados. Não pode comprar num Carrefour da vida, nem no Extra da vida. Tem que comprar onde? No negócio pequeno da comunidade. Então procura aí na comunidade a mercearia do seu Zé, o mercadinho da Dona Maria e fecha com ela. Em quanto tempo a senhora entrega esse negócio aqui? Então movimentar o negócio local. Isso é muito bom, mas isso me envergonha como crente, como pastor. Eu falei domingo passado, foi relatado mês passado que o patrimônio individual do Edir Macedo passa de 4 bilhões de reais. Me envergonha profundamente. Não pode não, pastor Anderson? Cara, a gente é pregador de eternidade. Podemos tudo, pô. Mas Jesus também pode tudo, assim, ó. Pô, tá doido, mano. Se o Edu Lira, uma sentadinha de reunião com 80 irmãos, imagina o Edir Macedo liderando Silas Malafaia, R.R. Soares, o cowboy, apóstolo cowboy, Valdemiro Santiago. Imagina, irmão. Assim, ó, sabe o que é chato? É que todo milagreiro sumiu na Covid. O golpe está aí, irmão. Assim, ó, acabou o tempo de infantilidade, acabou o tempo da ignorância. Muitos líderes da nação enriqueceram vendendo o milagre que Jesus não prometeu fazer. Se fosse real os milagres que todo mundo vendeu sempre, está aí a grande oportunidade. Está aí as UTI tudo lotada. Sem respirador, assim, bota todo mundo lá na porta, pô. Bota os milagreiros lá na porta. Para esvaziar os hospitais e acabar com o negócio da Covid. Então é isso que mexe demais comigo, macho. Dá para transformar a nação. Por que não vamos transformar? Porque a maioria daquilo que a gente construiu como igreja evangélica brasileira é mentira. E na hora de mostrar que é verdade, some. Na hora de mostrar que o milagre é verdadeiro,
sumiu o milagreiro. Na hora de mostrar que a prosperidade, ela é de Deus, ela é do próximo, ela é da igreja, ela é social, ela pode ser vista, ela é transformadora, todo mundo some, vamos orar. Mas é o que eu sempre digo, a fome é surda. Como assim vamos orar? Ah, não, matar a fome não é evangelho. Macho, como o cara... Se tu pode matar a fome do cara, para o cara ouvir melhor o que você vai pregar, como o cara vai te ouvir? Sendo que a fome não o deixa concentrar para ouvir o que você está falando. A fome é surda. Aí você vai lá no Razões para Acreditar, aquele blog de histórias comoventes. Aí eles fizeram um Voa, que é a vaquinha. É muito top, mas me envergonha. O menininho, tá rolando aí nos grupos de WhatsApp, o menininho liga para a polícia, pode mandar uma viatura aqui? Por quê? Não, porque amanhã é meu aniversário e meu pai falou que não vai vir. No outro dia estava lá, a viatura levando presente para o garoto. A gente mete o pau na polícia também, mas quando tem que elogiar, elogia. Top! Foram lá cuidar do garoto. Aí descobriram que o garoto tem TOD, tem TDAH e epilepsia. Aí já subiram a vaquinha do garoto. Aí, brá! 30 mil, 40 mil, 50 mil, aí vai lá e dá para a mãe do garoto. Cuida do teu filho. Não é contra isso que eu estou falando. Mas a igreja tem poder de transformar o país. Como eu falei domingo passado, você tem total responsabilidade onde você coloca seu dízimo e sua oferta. Os Valdemiros, os Macedos, os Soares da vida só existem por minha e sua culpa. Porque nós não tivemos critério. O Edir Macedo só tem patrimônio de 4 bilhões por sua e por minha responsabilidade. Por que eu não me choco com a minha gerente? Assim, ó, mediante eles, o que eu gastei com o próximo, que a gerente falou, é pouco, pô. Pouquinho, ué. Olha o que eles deviam só de imposto, que dizem que era um imposto inconstitucional, por isso que eles lutaram para que o imposto fosse perdoado. Só o R.R. Soares, de um imposto, imagina, não é uma empresa. Quem aqui é empreendedor, empresário, sabe como o pau quebra só de imposto que a gente tem que pagar. Então, o imposto que a igreja tem que pagar, que legalmente, se você for na Constituição, a discussão vai dar pano para manga. Não é um imposto comum. Dizem que é um imposto sobre o lucro, e a igreja ela não tem lucro, então é irreal ou surreal. Ou é um imposto baseado na prebenda que o pastor retira. Meu amigo, se não é um imposto comum de uma empresa e só o R.R. Soares devia 150 milhões de reais, quanto de dinheiro que passa na desgrama da igreja brasileira, macho? 2021, eu já postei isso, 2011, a Receita Federal afirmou que a arrecadação anual da igreja foi de 22 bilhões de reais num ano. Dinheiro maior do que o fundo de 15 ministérios da esplanada dos ministérios. Sem noção disso? Aí eu pergunto, eu postei, quem me segue vai lembrar. As agências missionárias fizeram uma pesquisa de investimento social e missionário da igreja no mesmo ano. Chuta quanto foi? 22 bilhões o anual. 95 milhões foi o investimento social e missionário dessa mesma igreja que arrecadou 22 bilhões. Ou seja, onde que está o dinheiro de Jesus? Porque juntos, 22 bilhões, e só 95 milhões foi investido no motivo da natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? Adorar e amar a Deus, servir ao próximo. Sim ou não? Aí para isso você precisa ser como Israel, fazer a manutenção lá, templo, aqui, galpão. Você precisa manter, como eles mantinham lá, a tribo sacerdotal de Levi para fazer o serviço 24 horas por dia, da adoração a Deus e do serviço ao próximo, dizendo a tribo de Levi não tem herança como as 11 tribos, ela é exclusiva para o serviço espiritual e sacerdotal. Depois do serviço do sacerdócio integral da tribo de Levi,
é necessário cuidar do quarteto da vulnerabilidade por meio do templo. Então o pacto do dízimo, por isso Deus disse que era roubado em Malaquias 3, não podemos fazer um assalto material num Deus imaterial. Não, assim, o texto ele é escandaloso porque Deus não pode ser roubado, ele não tem conta no Santander. E ele não tem conta no Banco do Brasil. Ele não tem CNPJ, Deus não é uma instituição. Então é escandaloso, é chocante um Deus espiritual e imaterial dizer, vocês me roubam. E Israel perguntar, em que? Como? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Mas onde que Deus era assaltado? Deus era assaltado no outro. Deus era assaltado na inviabilidade social da igreja. A igreja não aparece, ela não existe para o próximo. O próximo para Israel é invisível. Vocês me roubam no pobre, vocês me roubam no estrangeiro, vocês me roubam na viúva, vocês me roubam no órfão. Então é coisa antiga. Esse negócio dos pastores e da instituição religiosa sacar o indevido. Porque dinheiro de Jesus não é apenas dinheiro espiritual, é dinheiro público. Público no sentido estatal? Não. Público no sentido de o fim dele é o próximo, e não o pastor com um carro importado. O fim do dízimo e da oferta não é dar uma vida de luxo ao pastor. Então, olha só, está aqui a Rayane que não me deixa mentir. Pastor, tal conta. Não tem, Rayane. Pastor, precisa para hoje. Não tem, Rayane. Aí, quando a pressão dela, como a ADM da igreja é grande, aí eu falo, emprestei. Está aqui, pagou o aluguel, tirei da minha conta física, depois a igreja devolve. E você acha que eu estou fazendo favor a Jesus e à igreja? Você acha? Se foi a igreja e a salvação de Jesus que me trouxe até aqui como pastor, as possibilidades financeiras também que se abriram a mim é por causa disso. Então o fim sempre é o próximo. O fim sempre é o outro. E eu estou me alongando nessa fala a você para você cansar, assim como eu cansei. Desilude, macho, da igreja. A igreja não funciona. Pastor, tu é um pastor. Desilude, macho. Mergulha na segunda. Sai do fantástico mundo de Bob. Sai da caverna do dragão, dizem que o velhinho baixinho, ele que é o pilantra, dizendo, vocês vão conseguir. E ele que era o mal do negócio, sempre iludindo os caras a viver no looping. Você precisa quebrar o looping. O looping do infinito. Culto, e onde o culto acontece fora do culto. É disso que eu estou falando. Perde a esperança no conceito institucional da igreja, ela é uma falência. A instituição evangélica é a pior instituição social do nosso país. Eu tenho fé em você. E queria que você tivesse fé em mim. Fé em prédios. Perde essa ilusão, cara. Vamos levar o povo de Deus para a vida. Vamos levar o povo de Deus para a segunda. Pastor, eu posso pegar a oferta que era da igreja aí? Irmão, você não pode pecar. Pecar você não pode. Você tem que viver para a glória de Deus. Faça alguma coisa com a sua fé. Então, quando eu vejo gente sem Deus, quando o Brad Pitt e a Angelina Jolie estavam vivas, eu amava postar o ateísmo missional dele. Juntos? O que é que eu falei? Vivos.
Meu Deus, eu tô doido, né? Tá repreendido, não estou profetizando a morte deles, não. Igual o pastor lá profetizou do Paulo Gustavo, né? Tá amarrado. Quando eles estavam juntos, né? Era um casal legal, né? E eu gostava de irritar crente, que eu ficava postando assim o ateísmo missional. Falava sobre o cristianismo ateu, que é o pastor e o cristão que não faz nada, e o ateu missionário. Adotaram, né? Acho que tem 3 a 4 filhos adotados, viviam na África e por aí vai. Isso me envergonha demais. O que eu estou querendo dizer também? Que pessoas como eu só são salvas porque Jesus é o Salvador. Pessoas como eu, que não gostam de ser iludidas. Pessoas como eu que cava até achar a verdade. Ninguém vai me tirar o DNA de ser igreja, seja num galpão, na minha casa ou no esgoto. Eu sempre serei igreja até Jesus voltar. Eu não preciso de um galpão. Se proibirem a gente do galpão, acabou a igreja, macho? É disso que eu estou falando, você fica todo ofendidinho. Como assim? Olha o pastor indo contra o templo. Que templo, macho? Tem isso não em Jesus, homem. Não está lá, hein? Estava lá no Antigo Testamento, está lá em Atos dos Apóstolos. Deus não é servido por mão humana como se precisasse de algo ou de alguém. Ele não habita em templos construídos pela mão. Aí Lucas, que é o autor da carta, usa de filosofia greco-romana. Ele faz uma citação filosófica. Nele vivemos e existimos. É filosofia secular. E ele pega para redimir, dizendo, essa é a nossa fé. Esse é o nosso Deus, que não existe onde nós construímos. Pelo contrário, ele existe onde ele construiu. Amém. Por isso que a nova aliança vai falar do templo como nosso coração e nosso encontro. Pastor, você não pode tatuar, está escrito lá, vós sois o templo do Espírito. Não, macho, está no plural, não é no singular. Quando o texto diz, ele está falando sobre divisão do encontro cristão. Ele está dizendo, vós sois, eu e o Rada somos o templo do Espírito. Aleluia. Eu sem ele não sou. Não existe a igreja do eu sozinho, sabe? Mas ela não é esse galpão também. Mas vocês poderiam não ter vindo para esse culto, ter ficado em casa com 5 pessoas e ser culto. E ser igreja. Porque Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Ponto final? Não é simplesmente reunião. É reunião objetiva, propositiva. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu, e o nome de Cristo é um nome redentivo. Então não é para reunir, comer pizza e beber Coca-Cola. É se reunir para os objetivos do reino. Amém. Evangelização, comunhão, prestação de contas, arrependimento, batismo, ceia. Então, onde isso acontecer com mais de uma pessoa, é igreja. Ela não existe em você sozinho. Ninguém que nasceu de novo rejeita a coinonia. Rejeita o outro. Porque quem tem Deus como pai não escolhe irmão. O negócio está feio. Mas Jesus nos salvou. Mas voltando a mim, se eu dependesse hoje da igreja institucional para ser salvo, não seria. Eu só sou porque Jesus é o Salvador. Pastor, tu é um crítico dos pastores e da igreja e é pastor, como faz? Você vê, né? Como Jesus é real e ele é Salvador. Ele te coloca numa realidade que se ele não fosse real e sua vontade não fosse real, não se sustentaria. Aleluia. E eu estava falando do cristianismo social, né? Eu criei esse projeto para que a gente não passe mais vergonha pública. A gente também cause movimentações sociais que façam barulho. Porque olha só, vamos lá. Essa época de Covid, vamos esquecer os curandeiros, tá?
Vamos esquecer os curandeiros. Deixa quieto, assunto para outro lugar. Vamos falar de consequência social da Covid. Se a igreja ela não tem credibilidade, principalmente dentro da pauta humanitária esquerdista, a igreja calaria a boca com um punhado de pastor que se preocupasse com as consequências sociais do país. Eu falei, né, tem um mês mais ou menos que o nosso irmão Silas Malafaia liderou mais um movimento de jejum com alguns pastores famosos e o presidente da República. E eu falei disso aqui muito claramente. Vai acontecer o quê, pastor? Porque o Malafaia, o Bolsonaro e mais 12 pastores jejuaram. Eu vou ajudar você. Nada, não vai acontecer nada. Só vão passar fome, só vão fazer dieta. Sabe por quê? Eu falei isso há um mês passado. Para toda disciplina espiritual, da parte de Deus haverá uma resposta. Se orar, Deus vai falar. Se adorar, Deus vai falar. Se jejuar, Deus vai falar. Mas se aquilo que Deus falar não te agradar, se aquilo que Deus falar botar a mão de Deus no teu bolso, na tua conta bancária, no teu tempo, e quando eu falei isso, há um mês atrás, eu abri para vocês Isaías 58, falando sobre o verdadeiro jejum. Os mimados de Israel dizendo, jejuamos, vestimos pano de saco, nos cobrimos de cinza e o Senhor não olha. Aí ele disse, é óbvio. Como ele disse em Isaías 1, eu não quero ajuntamento solene e iniquidade. Tu acha que jejum é te humilhar num dia? Aí ele disse, olha, tu oprime teus funcionários. Tu jejua e continua sendo um agente do mal. Tu não olha para o pobre, tu não olha para o aflito, tu não reparte o teu pão. Tu não quebra as correntes da opressão. Então olha ele dizendo qual é o fim da disciplina espiritual cristã. Ela é pública. Tudo aquilo que começa num quarto secreto se torna um acontecimento nacional, macho. Meu amigo, deixa eu falar uma heresia do bem aqui. Se oração funcionasse sem ação, o país já estava transformado. Vamos parar de poesia. Se jejum sem comprometimento funcionasse, estávamos diferentes. Não é para fazer não, pastor, é para fazer e dizer, eu sou o primeiro a agir quando o Senhor responder. Vou jejuar. Quando o Senhor responder, eu sou o primeiro da fila, usa-me. Eu vou orar, mas também eis-me aqui para agir. Não, mas as pessoas querem dizer assim, ó, elas veem a criança com fome. Oh Deus, levanta alguém em nome de Jesus. Entendeu? É assim. Por isso eu me envergonho de ser evangélico. Porque a gente vê o problema, ora para Deus resolver e ó. Ai, espera aí. Aí joga uma moeda. Tchau, Deus. Aleluia, dei meu dízimo. A tua vida ainda também não decolou e tudo isso está lá em Isaías 58. Porque tu acha que fazer alguma coisa para Deus te desobriga de continuar fazendo. Não, já dei uma oferta. Não, já dei um dízimo, já dei uma cesta básica. Minha responsabilidade terminou. Eu sonho, irmão, de ver uma igreja eficazmente pública, com teologia pública, e não apenas com teologia litúrgica, que é complementar. Se a igreja for só ação, ela vira ideologia, ela vira esquerdismo. Mas se ela for só congregação, eu nem tenho adjetivo. A igreja é um misto de ação e congregação. Se ela for qualquer um dos extremos isoladamente, ela perde sua natureza. Se ela só agir, ela perde Deus. Se ela só congregar, ela também perde Deus. Então o que a gente tem que fazer? Um dual core, um paralelismo. Eu tenho que, igual Davi, um guerreiro e um adorador. Eu vou para o combate, mato, destruo, venço, volto, pego minha harpa e vou adorar a Deus.
Mas se eu ficar só adorando e não agir, os inimigos de Israel vão prevalecer. Adoro, combate. Combate, adoração. Combate, adoração. É isso que o cristão tem que entender. Domingo, ele se abastece para viver segunda a sábado. Para fazer sentido reabastecer no domingo. Me envergonha profundamente alguém sem teologia cristã, sem teorreferência. Gente, a gente tem a cosmovisão mais eficaz da existência humana. Você tem noção disso? Quando o comunismo ele quer se estabelecer, o cristianismo é o seu inimigo absoluto. Porque o comunismo é uma cosmovisão de existência. É uma religião, é uma visão para a vida toda, para todas as áreas da existência, o comunismo quer se estabelecer. E onde tem comunismo, tem perseguição ao cristianismo, porque é a religião com a cosmovisão mais eficaz. Ninguém aí, o Google, olha a Páscoa, vê se o Google homenageou Jesus, nada. Aí tem dia do Islã, dia da macumba, dia do Diaba 4, o Google vai. Teve o dia do Islã, o que é que o Instagram fez? Bandeirinha do Islã. Teve a Páscoa, o que eles fazem? O cristianismo é a cosmovisão mais eficaz da existência humana, por isso seus inimigos são políticos, filosóficos, morais, sexuais. Os inimigos do cristianismo sabotam toda a possibilidade dele prosperar, porque onde o cristianismo é crido, recebido e praticado, todos os demônios espirituais, familiares, morais, sexuais morrem de fome. Abraham Kuyper, na Holanda, pegou o calvinismo e elevou o calvinismo à ciência. Tem noção disso? A mudança de paradigma social é absoluta quando o cristianismo, de maneira sistemática, é aplicado em todas as esferas. O que funciona na Europa só funciona por causa de legado dos reformadores. A excelência do relógio suíço. Oh, o melhor relógio é o da Suíça. O melhor chocolate é o da Suíça. De onde vem o paradigma do trabalho para a glória de Deus? É só cavar. Max Weber, que é o sociólogo, diz: cavei e encontrei a raiz do capitalismo funcional, que não é o do mal, é o do bem, do livre mercado, do trabalho. Então, olha só, todo mundo fala de comunismo, igualdade, socialismo, mas nenhum mundo avança sem livre mercado, macho. Olha o cara do Rage Against the Machine lá, a gente gosta quando é adolescente da banda. Sabe qual é o patrimônio do revolucionário? 150 milhões de dólares. E é socialista, comunista, abaixa o capitalismo. As operadoras de cartão de crédito são mal. E ele tem uma rede de hamburgueria, Zeque Gordão, o nome. E como que os clientes pagam o hambúrguer por telepatia? Eu quero um Zeque Gordão duplo, 3 ovos e cheddar. Não é Pix, é telepatia. Então olha que hipocrisia. O cara ofende o capitalismo e é filho do capitalismo. Quando Max Weber cavou, sabe quem ele encontrou? Calvino e Lutero, dizendo: o trabalho, ele deve ser exercido para a glória de Deus, que não é invenção dos dois, é Paulo. Quando trabalharem, não trabalhe às vistas, para serem elogiados pelos homens. Trabalhem para Deus. C.S. Lewis dizia: se Deus está satisfeito com o trabalho pode estar contente consigo mesmo. Onde o cristianismo é recebido, praticado, vivido, aplicado, não tem demônio em nenhuma área que prevaleça. E acredito que essa é a maior carência hoje do nosso país. Consciência pública de fé. Entender que Deus pode ser honrado em todas as esferas da vida. Sou boladíssimo
com essas teologias de reino de 7 montes. Está lá arte, economia, literatura. Mas eu falo, para escalar, todo atribulado quer, né? Eu quero o cinema, eu quero a política, eu quero a economia. Vai descer para o morro quando, o atribulado? Quer subir o monte da prosperidade, mas descer o monte para subir o morro, para alimentar o pobre, quando que vai? Então, assim, a nossa teologia é de Disneylândia, cara, parece. Ela nos rouba o bom senso. Ela nos rouba o pé no chão. E eu queria um desabafo. Eu estava falando do cristianismo social, o culto não começou. Nem falei de dízimo e oferta ainda. É um desabafo. É a minha dor diária. Quando a igreja vai aparecer? Quando os meus irmãos vão decidir meter a mão na mesa de trabalho e dizer: Deus vai ser glorificado por mim? Essa mesa de trabalho é minha e Deus vai ser glorificado a partir dela. O pastor Flávio estava falando essa semana do Edu Lira, do Gerando Falcões. Cara simples, como eu digo, prosperidade da Hering, o Black Matter Lives lá, né? O pessoal lá dos Estados Unidos. Só 2020 entrou mais 50 milhões de dólares de doação. Uma das líderes acabou de comprar uma baita de uma... Assim, ó, parece um... Assim, a gente está falando do pastor, né? Parece igual. Acabou de comprar uma mega mansão lá. A gente fala, oxe, macho, mas não estava queimando carro, prédio, protestando na rua, abaixo o capitalismo. De onde que veio esse dinheiro para comprar essa casa milionária? Essa disfuncionalidade que faz com que as coisas não funcionem como deveriam funcionar. E quando a gente olha aqui no Brasil, tomara que se preserve um cara como o Edu Lira, é o cara da Hering. Não vai ser o cara do, movimentei 25 milhões, tenho direito a. Sabe? Não tenho direito a nada porque eu vou me comprometer com os meus objetivos vocacionais. Quero servir, eu quero transformar. Então você olha para o cara se mantém. Irmão, é bronca, irmão. Como eu falei domingo passado, prosperidade não vem desacompanhada, não. Vem o Espírito Santo de um lado dizendo oi e Mamon do outro dizendo, deixa eu entrar, meu amigo. Como que fica a alma, o nosso ego, irmão? Imagina. É bronca, velho. A gente está do nada, uma ideia nossa prospera e a gente numa tacada movimenta 25 milhões para ajudar o próximo. Como que o coração fica quieto? Fica assim, ó, querendo arrombar as grades da existência e tomar conta de nós. Eu, particularmente, faço essa análise. Não sei se você faz essa. Só olho e está lá o cara da Hering. E o que o pastor falou? Que no começo eles tinham a preocupação de ir para a reunião com os grandes empresários e botar um terno. Aí um belo dia falou que nada, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores. Somos o que... Só os maloqueiros aqui que entenderam. As vozinhas entenderam nada. Deixa pra lá, avó. Deixa pra lá. É um problemão. Isso aí é coisa dos bastidores, tá? E, cara, os caras tiraram terno. E os empresários agora que se vestem como eles. Olha que inversão. Então por que eu estou me alongando? É que eu estou querendo achar seu coração. Estou querendo indignar você, dizendo que uma ideia pode ser possível, ela é viável, você tem o maior parceiro que você poderia ter, que é o Criador da existência.
Então tem gente sem Deus com ideias extraordinárias e revolucionárias fazendo um trabalho espetacular por aí. E você tem o maior sócio que você poderia ter, que é o Criador do universo. Você pode marcar os seus dias, você pode virar o ponto de referência. Você pode ser o livro que vai ser lido daqui a 100 anos. Que você não persiga a vaidade de se tornar essa referência. Mas com esse sócio, como nós não nos tornaríamos esse ponto de referência? Se Deus é a nossa parceria, como não marcar os nossos dias? Como não deixar o nosso mundo com sede? Como não fazer que o homem sem Deus pergunte qual é a origem da nossa força, da nossa capacidade, da nossa criatividade, dos nossos recursos? De onde está vindo isso? Sabe qual é a minha tristeza? Que os poucos pastores hoje que são respeitados nesse país só são respeitados pelo politicamente correto. Os pastores lacradores. A Bíblia não é palavra de Deus, Jesus era feminista, Jesus era trans, tá, um monte de pastor endemoniado por aí. Eles estão sendo louvados pela cultura. Tem um no Rio lá, todo fofinho, amigo do Caetano Veloso. Falei, obviamente, pô, que o Caetano vai ser amigo de um pastor que negou a Bíblia. Abre a Bíblia para você ver o Caetano cair duro, endemoniado. Vamos falar de pecado, Caetano Veloso. Senta aqui. Sabe qual é a minha dor diária? A pergunta, onde que está o Billy Graham nesse país? Onde que está o Russell Shedd, o novo, o emergente, o pós-moderno? Cadê essas pessoas que calam a boca da cultura? Porque daqui uma década, duas, Silas Malafaia já era, que talvez foi o ápice do ponto de referência público de fé. Não abraço 30% do que ele fez, abraço 30% da sua teologia, acho que sem ele seria pior. Então, naquela época que o pau quebrou com um cara como Jean Willis, se nós não tivéssemos o Silas Malafaia, hoje estava pior filosoficamente o país do que está, ok? Mas o que faltou e o que falta num perfil como Silas Malafaia? Prática social, prática pública, coração vulnerável, um coração que chora com os que choram. Vou lutar contra as ideologias de gênero, mas eu choro pela condição existencial do outro. Não dizendo que é o caso dele, não sei, não tenho intimidade, não sou da mesa do cara, mas publicamente falta liga, falta a sensibilidade. O posicionamento doutrinário firme, porém a mão estendida. Discordo totalmente de você, mas estou comprometido com você. Olha o sorriso. Minha fé diz que você vai para o inferno, mas enquanto ele não engole você, você vai ter que pular por cima do meu corpo. Spurgeon disse isso, que os homens que querem ir para o inferno saltem os nossos corpos, porque nós estaremos nos portais do inferno, gritando para que eles não entrem naquele lugar. É isso que eu queria ver. Sabe por quê? Eu acho que eu não estou equivocado, porque se o seu filho, doutrinariamente, você é contra a homossexualidade e rapidamente você diz qual é o destino da prática homossexual. Mas quando o teu filho é o homossexual, mudou todo o cenário. É como eu sempre digo, todo gay vai para o inferno, até que o gay seja nosso. Aí nós queríamos uma igreja humana, aberta ao diálogo, não para customizar a fé, mas para falar com o coração.
Porque imagina, agora vê essa igreja que alavancou-se moralmente nos últimos anos e abraçou esse conservadorismo caolho. Ele só tem um olho, não tem dois. E veja como qualquer questão humanitária é vitimismo. Fala com o bolsominion, macho. Só posta assim, ó. Experimento social. Poste alguma coisa humanitária e veja como os irmãos evangélicos que se tornaram bolsominion, e aqui não é nem crítica a Bolsonaro, eu estou dizendo que é a idolatria reversa do lulismo. Toda a igreja se levantou contra o lulismo, mas a igreja ainda não se levantou contra o bolsonarismo. E não tem nada a ver com Bolsonaro, que provavelmente voto nele em 2022. Do tipo assim, é tipo dos males, moralmente falando, o menor. Mas deixa esse assunto para outro momento, ok? Mas parte significativa da igreja evangélica abraçou novamente uma imaginação totalitária, como diz um filósofo brasileiro. Ela abriu um esquerdismo relativista da moralidade cristã e ela abraçou uma moralidade estética mesmo que não funcione. É o que eu sempre falo, é o conservadorismo com amante. Né? É assim, ó, lutamos pela família tradicional. E está uma bagunça a família tradicional. Defendemos a família publicamente, mas como que está a família individualmente? E o que é o cristianismo? O cristianismo é o inimigo direto de toda a idolatria. E por que a gente abraçou o bolsonarismo? Por idolatria. Estamos colocando o desejo redentivo novamente em uma pessoa que não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se política fosse nos salvar. Como se Bolsonaro fosse Messias. E é no nome, mas não é do nosso coração. Não é de toda a problemática existencial do ser humano. Mas vamos lá. Se nós tivéssemos abraçado um conservadorismo, eu não vou dizer sensível, mas funcional. Defende a família e é família. É uma barreira contra o progressismo, mas é humano. Diz que moralmente, teologicamente, a homossexualidade está errado, mas olha como a galera dialoga. Eu mesmo, macho, eu me posiciono como um conservador anarquista, mas um conservador, macho. É uma contradição de termos, né? Pastor, conservadorismo anarquista macho. Eu defendo toda a tradição funcional. Não funcionou, pau na máquina. Se a igreja funciona, eu a defendo. Se não funciona, a critico. Defendo a família, que funciona. Por isso que eu sempre falo, hoje mesmo um pastor foi lá, você vai ser responsável por todos os divórcios que vão acontecer nesse país. Aí eu dou uma risada dizendo, não, macho, eu só trouxe a notícia que o casamento não existe. Porque ele é da turma do tipo assim, eu bato nela, mas a amo. Eu tenho amante, mas a amo. Aí eu falo, não, macho, isso não é casamento, não. Se nem Jesus vai tolerar o crente infiel, como que ele vai obrigar o crente a tolerar as infidelidades? Se nem Deus perdoa para sempre, porque ele vai nos levar a esse lugar de perdoar tudo sempre? Mas na cabeça dele, mais difícil é uma autocrítica, dizer, será que eu sou o marido de Efésios 5 para poder cobrar uma esposa de Provérbios 31? Aí vem um cara posicionado, talvez mais funcional que ele, que devolve o espelho, olha para o espelho aqui e veja que desgrama, que está seu caráter. E ele não aceita. Então ele diz que eu sou responsável pelo término da família dele, porque dei poder à esposa dele de ter critério bíblico de dizer, não é um casamento, nem Jesus ficaria casado com você. Estou fora. Então é um divórcio legítimo para um casamento ilegítimo.
Aí toda vez que eu posto alguma coisa nesse sentido, essa igreja, ou parte dela, se levanta. Eu sabia que esse pastor era de esquerda. Eu sabia. Não, uma pessoa falou bem assim: tua cara tatuada nunca me enganou. Ai, ai. Eu falei: sempre vai ser mais fácil. Sempre será difícil se olhar no espelho. Meu Deus, o culto nem começou, né? Eu queria sair da apresentação do cristianismo social. Eu só tenho a utópica ilusão de nos ver funcionando publicamente. A família funcionando, a esposa funcionando, o marido funcionando, os filhos funcionando, o caráter funcionando, a igreja sendo respeitada. Temos todos os elementos, até o dinheiro que nós precisamos para sermos respeitados, nós temos. Temos. O pouco que nós temos, olha o barulho que a gente faz, cara. Então a gente tem dinheiro, cara, para ser respeitado. Cara, assim, ó. Citei o irmão Malafaia, vou citar ele novamente. É assim, ó. Os caras de esquerda dizer, é intragável, eu odeio esses Silas. Mas é incontestável sua prática social. É isso que eu queria ver. Tipo assim, ó. Spurgeon também disse, a gente não é o açúcar do mundo. Então eu não tenho essa ilusão de que nós vamos fazer o bem e a cultura vai louvar. Não, aqui não é para a cultura louvar. É para a cultura considerar ainda que a gente é intragável. Tenta comer sal. Dá não, macho. A gente é o sal da terra. Dá sabor, dá sede. Agora, o mundo vai engolir a gente não. Dá uma colherada de sal e tenta descer. Não desce. Continuaremos insuportáveis, intragáveis e intrometidos, porque a gente vai dizer que união homoafetiva não é casamento, é só união. Vamos continuar a crer nos pressupostos da nossa fé. Então, para esse tempo cultural, a gente vai continuar um povo insuportável, intolerável. Porém, não podem nos contradizer. Não pode dizer, e os contatinhos? Não, não tem contatinho, está tudo claro. Não, e aquele quarto trancado? Não, não tem quarto trancado, não. Eles não vão poder dizer, não tem I. O próprio Billy Graham era volta e meia atacado pela própria igreja, porque ele era isento politicamente. Ele influenciava republicanos e democratas. Ele foi em países comunistas e não se posicionou como os conservadores queriam, porque ele disse, o meu compromisso é com a pregação do Evangelho. A crítica morria em 1 dia, 2 dias, porque a própria sociedade talvez se levantava para defender o homem de Deus. Como que tu ousa? Não tem uma cibalena para falar do homem de Deus, não tem nada, não tem o I, não tem. Seja de direita, seja de esquerda, o cara é tão íntegro, o cara é tão influenciativo, ele não é feito pelo ambiente, pelo contrário, o ambiente que se dobra a ele, que você não tem nada. Para poder falar de um homem de Deus assim, você tem que mentir. Eu estou assistindo com aquele The Chosen, está assistindo? Quem está assistindo lá? Do Jesus Zoeiro. Jesus do Tiagão. Estou dando umas risadas. E aquele, e aí, está gostando? É herético? Falei, não sei, ainda vamos lá. Mas um Jesus diferente aquele lá. E ontem foi o episódio com Natanael. Sabe qual é a minha expectativa? É se Jesus ainda consegue dizer para muitos de nós o que disse para Natanael. O israelita no qual não há engano. E o cara já, o olho já. Que é isso, irmão?
Quando você abraça a verdade no íntimo e você encontra o Criador da verdade, que encontro espetacular. Imagina Natanael resistindo. Não, ele é o Messias. Não, vem alguma coisa boa de Nazaré, você está maluco? Não, vai lá. E eu sei que você é verdadeiro, vai ser rápido o seu convencimento. E as poucas palavras só foram essas. O israelita no qual não há engano. Para mim, irmão, estava chorando ontem no carro, ouvindo uma canção antiga da casa de Davi. Eu zoei as vozinhas, os mais antigos, mas os mais antigos vão lembrar aqui. Há uns 20 anos, 25 anos, mais ou menos, quando a casa de Davi estava no ápice, Mike Shea, Davi Silva, talvez eles fizeram uma das composições cristocêntricas mais espetaculares que esse país já vai conhecer, que é uma canção chamada Nome sobre Todo Nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou. E eu ontem no carro lavando a alma. Ai, Jesus. Porque eu me iro, porque eu me indigno. Porque Jesus é a realidade mais espetacular que Deus poderia ter nos entregue. E me dói muito ele ter sido conduzido ao desprezo público por minha culpa e tua culpa. Eu olho para nós e digo, Jesus não merece. Jesus é o melhor de Deus. Onde Jesus é recebido, a vida não continua da mesma maneira. Não deveria ser assim. Eu olho para nós e espero mais. O pregador Lu cantou certa vez, né? Deus esperava mais dos seus próprios herdeiros. É isso. O meu sonho de sentar todos os dias, tomar um café, e o corpo está presente, mas a cabeça está em outro lugar, é perguntando, e se nós fôssemos o que a Bíblia ordena que nós fôssemos? De 3 dias para cá, mais de 3, 4 notícias que pastores se divorciaram. Hoje mesmo, vindo para cá, me arrumando, uma pastora de grande renome num país, que virou bispa, é blogueira também, tal. Está separada já do marido, e o marido continua pastor, blogueiro, ela também pastor, blogueiro, e vai. E a dor da aparição pública social, imagina, gente, onde que está a raiz da nossa esperança? O que está acontecendo com o povo de Deus? Não somos mais o antídoto do mundo? Não somos mais a sentença pública de Deus? Paulo dizendo aos Coríntios, por nosso intermédio, Deus faz o apelo. Onde que está essa igreja que denuncia o pecado do mundo e, a partir do seu padrão de vida, requisita que esse mundo se dobre diante da majestade de Jesus? Onde que está o convite para que a igreja diga ao mundo que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso? Onde que está essa igreja? Onde que está essa mulher de Deus? Onde que está esse homem de Deus? Por que nós tornamos um povo de remendos, de concessões, de tolerâncias intoleráveis, que envergonham até os anjos de Deus? Porque as Sagradas Escrituras afirmam que aquilo que foi concedido a nós, até os anjos intencionam prescrutar, e não foi concedido a eles. Certa vez, alguns anos atrás, eu não entendia uma das canções que o Juliano Som canta, com o tema Onde os Anjos Temem Ir.
E eu cantava, me emocionava, chorava, mas sempre me indagava: que lugar é esse se os anjos assistem à glória de Deus? A gente está aqui por fé, adorando, adotados, filhos de Deus. Mas cremos, não vemos. Você entende isso? E os anjos estão vendo. Eles assistem à glória de Deus. Que lugar eles não podem habitar na presença de Deus? Que lugar os anjos não podem ir? A canção bonita, mas me intrigava. Estou aqui mais uma vez, onde os anjos temem ir. E um belo dia, quando eu acordei, botei meu café na minha caneca, dizendo: ô Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, como eu te amo. Aí na hora, como um lençol, o Espírito Santo me abraçou, dizendo: esse é o lugar de ir. Eu não sou pai de anjos. Eu sou o seu pai. Como que publicamente eu não vou aparecer para a glória dele? Os anjos desejando participar do ouvir e do evangelizar do povo de Deus também. Amém. Tem uma amiga que foi professora de teologia minha há uns 18 anos atrás. Ana Cláudia é o nome dela. Mora lá perto de casa, ali na colônia. E um dia ela foi fazer uma vigília na casa dela. E é top, né? Porque assim, quando a gente vem num culto como esse e diz: tu és habitação do Espírito Santo de Deus. Fala: ah, tá bom, amém. Mas a gente fala: olha o anjo! Tá doido mesmo. Começa uma gritaria. Olha o anjo! Crente gosta de um... Crente gosta. E nessa vigília, tinha um dos irmãos que tinha visão aberta. E eles fizeram uma fogueira na vigília. E o mais interessante é que o fogo da fogueira não tinha direção. Para lá, para cá, para cima. Como se um vento forte estivesse perto daquela fogueira, que intrigou todo mundo. Daqui a pouco, quando se olhou para essa pessoa com a visão aberta, ela tremia, ela chorava. E ela disse aos irmãos: tem um anjo conosco aqui, na vigília, do lado da fogueira. Por isso a fogueira está... O fogo da fogueira está sem direção. Porque com uma asa, ele cobre a face. E ele bate a outra asa. Então a asa que ele está batendo movimenta o fogo. Mas a outra ele está cobrindo a face. E qual foi o enigma dos irmãos? Como assim ele está cobrindo a face com uma das mãos? Porque ele teme olhar para aquele que nos habita. Lembra lá em João, em Apocalipse? Os próprios anciãos se sentindo indignos e destituindo-se do seu galardão e de sua coroa e jogando aos pés do que é digno. Isso é espetacular. O ser humano não entender o que foi feito por ele, nele, e pode ser feito através dele. Entender até o que foi feito por ele, entendemos. E por vezes aceitamos. Mas porque na mesma medida que aceitamos o que foi feito por nós, não pode ser feito em nós. Porque a tolerância com o pecado e nunca aceitar ser transformado para a glória de Deus. E pior, como aceitar que foi feito por ti e ao não aceitar que é feito em ti, aceitar que é feito através de ti. Porque esse é o processo. Que foi feito por nós, estamos carecas de saber. Que somos amados, perdoados, adotados, redimidos, justificados, santificados, amados profundamente pelo nosso Deus, estamos carecas de saber.
mas porque não aceitamos na mesma medida que Ele quer fazer em nós. Nos transformar à imagem do caráter do seu Filho. E quando isso acontecer, nos usar como arma, fazer através de nós. A minha dor é uma igreja que só dá problema para Jesus. A minha dor é só ver uma igreja problemática, a igreja do gabinete, como eu sempre digo, e nunca o exército. Nunca ninguém quer cura. Nunca ninguém quer arrancar as balas do corpo, bota o curativo. Quando Deus falou que eu ia entrar numa rota de colisão nacional com os pastores, Ele já me preparou. Quem é da igreja há mais de 3 anos sabe como o pau quebrou, 2018, 2019. Mais de 50 pessoas tiveram visões comigo, sonhos proféticos. Um irmão entrou em contato com a gente, doido, aleluia, dizendo que estava assistindo a TV meio-dia. E foi tomado de uma visão na TV, deu morrendo, esfaqueado num culto. Era tiro, porrada e bomba. Mais de 10 pessoas sonharam com gente levantando num culto como esse. Gente armada vindo me dando tiro. Gente me esfaqueando. E a maioria das situações era com pastores. Até que um dia, eu mesmo tive esse sonho profético, a coisa mais horripilante que eu poderia imaginar. Tudo Deus preparando, seja literal ou não literal, o servo de Deus nunca é pego de surpresa. Vai vir a arena da batalha, eu já te preparei. Meu amigo, num culto, no sonho, eu estava como pastor pregando, daqui a pouco vem um pastor negão, parrudo, me pegou com um mata-leão. Quando ele me pegou com um mata-leão, ele quebrou uma garrafa de cerveja e enfiou no meu ânus e me levantou. O cara era tão forte que ele me levantou com o braço. Eu senti, irmão, imagina, você sonhando e dizer, sangue de Jesus tem poder. O cara me rasgava e me segurava com o braço. Quando ele me soltava, vinha um pastor que tinha a cara do Dave Leonardo. E já, imagina, o cara vem sorrindo assim, aleluia, eu falo, Dave, me salva. E o cara puxa a pistola e me dá 3 tiros na minha cabeça. Eu caio. Quando eu caio, a sensação naquele sonho profético é sangue de Jesus, mano. Pastor me matando, velho. Jesus! O Dave é o Dave mesmo. Será que é ele tão fofinho? Meu Deus! O que está acontecendo, Jesus? E eu assim, ó. Aí depois eu falei, oxe, mano, eu levei... Tá doendo, a garrafa tá na minha bunda ainda. O tiro é real, mas eu não morri. Aí daqui a pouco, quando eu olhava de lado, o cara que parecia ser o Dave ainda estava lá. Aí chegava outro cara, igual o Dave. E dizia, o que foi? Não, é o pastor Anderson, é? Mataram ele? É. O que você viu aqui? Não, mandaram só conferir se ele está morto. Aí puxava outra arma, outro cara fofinho. Eu falei, meu Deus. E mandava mais 2 tiros. E eu lá dizendo, ô louco. Aí passava alguns minutos eu falei, não estou morto. Aí daqui a pouco eu levantei, macho. Quando eu levantei, irmão, imagina. Desculpa, gente, com a bunda furada. Perna quebrada, braço quebrado. Irmão, quando eu olhei... o braço pendurado de tiro, eu só lembro o seguinte, não morri não? Não morri não, e eu saí, irmão, e eu saí assim, ó, o braço, a perna, e eu ia e corria, pulava, e a sensação do correr era a sensação da obra, era a sensação do id, do dar fruto, e o povo olhava dizendo, que louco, o cara tá todo detonado. E a sensação é, eu não vou parar, não me mataram, pô. Eu vou continuar. Então qual é a minha expectativa? De ver uma igreja que triunfa além dos seus problemas, de ver um cristão que triunfa além dos seus dilemas. A guerra existe, o problema existe, os problemas matrimoniais existem, boleto atrasado existe, filho que se desvia existe tudo. Adão pecou,
Adão e Eva pecaram, as consequências são animais. A avalanche do pecado original é real até na vida dos eleitos de Deus. Mas nós somos adoradores e guerreiros, meu amigo. Enquanto você for uma vítima, a sua vida espiritual não vai para frente. Nós somos adoradores e guerreiros. Não lembra de Neemias? Está lá, com uma mão, segurava a arma, com a outra mão, algumas traduções, a pá, ou a colher de pedreiro. Na restauração dos muros de Jerusalém, está escrito lá que uns era a equipe de música, adorava. Não tem o feito cristão sem música. Um negócio que é eterno, que Deus ama, é música, macho. O pau vai quebrar, a guerra vai acontecer. O que Deus quer? Música. Tá tudo bem, só o sacrifício, só a adoração. O que Deus quer? Música. Os muros precisam ser restaurados. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Elege uma equipe de música para o turno nunca parar. Eu quero música 24 horas por dia. Aí está escrito que quando os músicos louvavam a Deus, os servos de Neemias, depois do legado de Esdras, com uma mão carregava uma espada e com a outra uma pá. Então imagina, olha só, adorador, trabalhador e guerreiro. Mas a gente está, ai, por quê? Eu perguntei para Deus, Deus, por quê? Estava tão bom, eu era amigo de todo mundo nesse país. Aí Deus falou, cara, você decidiu ter um pouco mais de coragem que a maioria dos seus irmãos. Não estou podendo usar outro, não. E eu chorando dentro do carro, mas eu estou perdendo amigos. Melhor perdê-los agora e aqui do que perdê-los eternamente. Quer manter o network e deixar que um monte de gente vá para o inferno? Tá bom. Mas se quiser rasgar a sua agendinha e me deixar te enlouquecer para convencer alguns do pecado, você vai encontrá-los na eternidade. Falei isso aqui ano passado. Irmão, imagina que loucura. Eu estou pregando como você conhece. Estava viajando todo final de semana para edificar a igreja brasileira. De uma hora para outra, tudo enlouquece e quase 10 pastores já foram presos com a minha ajuda. Tem noção de uma loucura dessa? Tem um pastor que está para pegar 40 anos de prisão por crimes sexuais. Tem pastores que eu pago o psicólogo da amante para ela não se matar. De 10 pastores que foram presos, Deus deixou claro para mim que eu nem precisei conversar com 1000 que se arrependeram sem eu chegar. A pressão de um lado gera alívio em outro. Nem sempre o cenário será favorável à nossa obediência. Nem sempre tudo estará bem, para a gente ter certeza que tem que prosseguir. Às vezes a gente vai entrar, irmão, como eu sempre digo, Deus vai pedir para a gente pular da aeronave sem paraquedas. Porque só Ele tem a plena certeza que a gente não morre. O paraquedas vai ser montado antes da gente meter a cara no chão. Eu queria, irmão. Eu quero fechar. Nem teve culto hoje, foi um desabafo. Me permita falar como Paulo assim, ó, falo como homem. Foi um devaneio meu hoje o culto. Nem abri, nem preguei as Sagradas Escrituras. Só abri o coração
para você. E queria concluir dizendo isso. Minha expectativa é o mundo homenagear Jesus a partir daquilo que eles vão ver na sua vida. Saia desse culto hoje entendendo que Jesus merece uma homenagem ao olharem para você. Hoje mesmo eu postei uma reflexão sobre família. E tem um dos assessores do Hélio Negão, melhor amigo do presidente, sabe? Eu tenho uma escola sobre capacitação política para cristãos. Fiz a primeira em 2018. Veio um garoto de 12 anos lá do interior do Maranhão que veio com o pai. Foi um trem doido que eu jamais imaginaria que uma palestra sobre política terminaria com um profético tão violento. Gente chorando aqui na presença de Deus, a gente falando de política. E veio um garoto com o pai, e o pai dizendo que o filho diz, que o Espírito Santo de Deus diz, que ele é um dos maiores políticos desse país desde os 8. O moleque veio aos 12. Você senta com o moleque, você treme. Porque o moleque que você encontrou com 40 anos, você olha para um moleque de 12, você treme, dizendo, ô louco, quem é esse moleque? Lembra de aquela sabedoria de Jesus, quando criança, com 12? O menino veio, irmão. Pegando o microfone aqui, a gente chega e encolhia na cadeira. De tamanha convicção. E um dos assessores do Hélio veio também. E se tornou um colega, né? E hoje ele fez uma postagem que eu jamais imaginaria. Eu falei bem assim, macho, tá me devendo um café na Nova Jerusalém, meu amigo. O boleto tá aberto. Chegar lá, esteja, por favor. Quando o anjo chamar a sua senha, você fala, dá para o senhor esperar um pouquinho aí, que eu devo um cafezinho aqui para o Anderson, que ele transformou aqui minha família, e eu tenho que pagar um cappuccino para ele antes de entrar. E isso emociona demais a gente, irmão, é isso. Essa é a homenagem pública, você está dando fruto, nem sonha que você está dando fruto, e às vezes Jesus vai botar uma mesa para você na eternidade, dizendo, oxe Jesus, mas eu só evangelizei 10, tu sabe de nada, macho, tu evangelizou, foi 5.000 só a olharem para você. Gente, você é crente, e por você ser crente, você é odiado, não é só demônio que te odeia, o mundo te odeia, está todo mundo olhando para você. Quando você é o último a chegar no trabalho e o primeiro a sair, está todo mundo te assistindo, ó, e a cabeça, todo mundo te louva na tua presença, mas talvez todo mundo te diminui quando tu sai, porque tu é aquele que discute teologia, tu é aquele que discute moralidade, mas na hora de praticar o que tu discute, crê, todo mundo vê que você não pratica o que você discute, e Jesus é diminuído, Jesus é zombado, e ninguém quer perder a paz com você. Aí todo mundo, mas quando sai talvez você é escarnecido, você é zombado, aí ó, que o crente faz. Irmão, ninguém, nem muçulmano, nem católico, quando erra, vai dizer só podia ser católico, só podia ser muçulmano, só crente. Fala para mim aí, se não é a primeira coisa que o demônio usa a nossa família para fazer? Quando a família não é cristã, diz para mim se não é, se o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro, o primo não vai ofender quem? A fé. Estou mentindo? Quando minha mãe e meu irmão não eram crentes, irmão, um dia eu entortei uma cadeira de tanta raiva de perseguição dentro do lar, para não pegar a cadeira e quebrar no meu irmão. Fiquei com tanta raiva, irmão, que eu peguei a cadeira e entortei ela, porque eu usava muita maconha antes da conversão. E minha pupila, mesmo sem usar maconha, minha pupila dilatava por rotina. 5 da tarde, pupila. Depois que eu fui cursar psicologia, que um dos meus professores falou que a maconha é a única droga que fica acumulada na gordura por décadas. Nenhuma outra. Droga sintética não fica. Aí eu cheguei em casa dizendo, Keila, eu descobri que você é louca. Que assim, ó, aquele é uma benção, mas tem uns momentos de loucura, assim, ó, de... Quem é você? Você fala, cadê minha mulher? Quando eu comecei a cursar psicologia, ela falou, aleluia, você vai ser meu terapeuta, vai descobrir porque eu sou maluca. Eu falei, não funciona com a família, Keila, eu acho. Aí eu falei, Keila, eu descobri, bicha, maconha. Tu fumou muita maconha? Ela, não, maconha não, fica na gordura. O que o professor explicou?
que fica acumulado e quando você passa por fome ou jejum ou um período sem comer, o organismo acessa a gordura. E quando acessa a gordura, ativa um looping, uma memória, como se fosse um banco de dados, sabe? Aí você tem aquele momento Bob Marley, assim. O que eu estava falando antes dessa besteira, gente? O que eu estava falando antes dessa bobeira? Ah, tá. Aí voltando. Aí eu nem... Vai lá, me converti, estou na igreja, parei com tudo, irmão. Parei com droga, sexo, parei com tudo. Me comprometi. Foi paixão à primeira vista. Jesus chamou e eu mergulhei. Mas, rapaz, chegava de um culto. Imagina, se abrir a porta, se abre a porta, aleluiado, culto abençoado. Ao irmão usado pelo demônio. A mãe usada pelo demônio. Aí um belo dia ele vê, imagina, macho, eu sou nordestino, irmão. Aí ele vê assim, ó, posso, irmão? Ó, mãe, assim, ó, na minha cara, macho. Um dia ele me recebeu com um soco, bicho. Abri a porta, quando eu abri a porta, meu irmão me deu um soco que eu caí assim, ó, de 4 no chão. Sem entender nada. E só Adão na hora nadou assim, ó, igual Lutero diz, achei que o velho Adão morre na água dos batismos, mas descobri que o miserável sabe nadar. Irmão, na hora Adão assim, ó, rapaz, vai pra cima. Eu caí perto de uma gaveta de faca. Aí na hora, aquele anjinho e aquele demônio no ombro, sabe, do desenho animado? Vai, 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 vai. E só senti assim, ó, tomando conta de mim. Põe pra fora o que eu botei dentro. Tô dentro. Põe para fora o que eu botei dentro. Põe para fora o que eu botei dentro. Mas eu até aprendi isso, porque foi aí que eu ganhei minha família, quando eu aprendi e entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo, põe para fora o que está dentro, macho. Tira Adão. Adão não é mais o carro-chefe. Mas nesse dia, irmão, peguei a cadeira, para não matar ele, tortei a cadeira. Aí imagina, os 4 pés, aqui normal, aí 2 pés fez isso aqui, ó. Ficou assim a cadeira. Minha mãe jogou fora a cadeira. Sabe qual era o prazer da minha mãe? Qualquer visita que chegava, a primeira coisa que ela fazia, ó, aprendendo a fazer na igreja. E botava a cadeira torta. Ninguém, de nenhuma religião, é insultado pelos parentes. O crente é. Ninguém diz isso do espírita. Então o que você precisa entender? Que você precisa agradecer a Jesus por aquilo que ele fez por você. E como você pode agradecer isso? Deixá-lo aparecer publicamente através das suas ações. Deixá-lo aparecer através das suas ações. Meu próprio irmão se converteu por esse silêncio, desde o soco. Eu fui tentado a pegar uma faca. Vou confessar meu pecado. 5 minutos ali eu resisti. Resisti, protestei. Vou resistir a Adão. Vou resistir ao pecado. E fui para o banheiro, irmão. Fui para o banheiro com dor, assim, ó, querendo fazer outra coisa. Mas fui para o banheiro louvando e chorando de ódio, assim, ó. E com 1 minuto de louvar com ódio, esqueci meu irmão e ó, só no nébia, só no manto, só no decova, só no labassúria. E ele todo machão, tem alguns de vocês que conhecem ele, bombadinho, cabelo do Marco Feliciano com a química, todo gostosão, todo arrogante, né? Era.
do exército, da guarda presidencial. Aí que ninguém aguentava ele mesmo. Em um belo dia, ele só chegava em casa depois das 7, chegou em casa 3, 4, eu estava no sofá. Quando ele entrou no sofá, ele abriu a porta e pulou nas minhas pernas, chorando, igual o menino. Ficou soluçando nas minhas pernas. E eu sem entender, a gente estava 3 meses sem falar depois daquele murro que ele deu. Aí ele foi para o canto dele, eu fiquei no meu. Minha mãe disse que ele não era apenas não querer falar comigo, mas ele estava com medo de ver o que ele viu no dia do soco. E eu não quis me alongar no assunto dizendo, como assim o que ele viu no dia do soco? E esse testemunho foi tão maravilhoso, que depois que eu fui lembrar o que o Senhor falou, põe para fora o que está dentro, macho. Então aquele resistir, não foi só resistir um soco, também foi revelar externamente o que estava acontecendo interiormente. E segundo ele, quando ele olhou para mim naquela reação, não era o irmão dele mais. A feição normal que ele conhecia do irmão, né? E ele falou que estava lá e foi tomado por uma vergonha ou por uma ação interior do coração. Imagina, o cara é da guarda presidencial, está ali, não sei quantas horas é o turno, 6 horas, 8 horas, o cara tem que ficar, e o cara chorando. Lembra o que o Senhor Jesus falou no Evangelho, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele chorando no turno, até que o seu superior veio dizendo, o que está acontecendo, soldado? Eu não sei. E dispensou ele. E ele saiu para a parada de ônibus chorando incontrolavelmente. E ali era a ação do Espírito Santo para o arrependimento e para o novo nascimento dele. Então ele se jogou nos meus pés, dizendo... Porque assim, ó, da vida toda, irmão, a gente era igual cachorro e gato. Ele bateu sempre, né? Ele era muito covarde comigo. Mas eu bati só uma vez, que eu dei uma tijolada nele. Aí eu consegui ganhar dele. Aí ele ali, tomado, convencido pelo Espírito Santo, dizendo, me perdoe por todo o mal que eu já te fiz. Teve uma experiência profunda de novo nascimento com o Senhor. Hoje minha família, né, de algum modo no caminho do Senhor, e aquilo que eu quis desabafar, talvez hoje não foi uma pregação costumeira, foi um desabafo. Um desabafo de um pastor que talvez chegou à tampa, né, da sua percepção pública de fé. E aquilo que eu estou querendo ensinar ou passar para você, ou desabafar para você nessa noite, talvez é a minha própria jornada, o que eu passei, o que eu vivi, para poder chegar até aqui e estar falando isso para você. Que a jornada pode ser a mesma. De transformação, de testemunho. Para você chegar num momento de resistência ao mal e ao pecado, não por religiosidade, mas por essa consciência. O meu resistir ao mal e o pecado não é por perfeição. Ninguém é perfeito até que Jesus volte. Mas existem pessoas que a ferida da cruz de Cristo é profunda. A ferida que Deus abriu em mim, só Ele cicatriza. Então, por causa disso, eu decidi que o meu coração não tenha rivais para com Ele, nem amantes. Jesus, a ferida é tua, tu abriu ao tamanho dela. Só tu é meu médico. Eu não vou chamar outro. Minha sede por ti é grande, tu mesmo é a água. Como ele disse à samaritana. A água que eu der. Então minha expectativa é ver um povo que não tenha ídolos. Só decida viver publicamente para a glória de Deus, porque viver liturgicamente para a glória de Deus é fácil.
Até os demônios são litúrgicos, a Bíblia provou isso. Os demônios creem e tremem. Jesus, quando encontrou, se não me falha a memória, o homem de Gadara se prostrou com seus demônios, adorando, o chamando de filho do Altíssimo, dizendo que os decretos de Deus são soberanos, que os demônios têm ação por liberdade e determinação divina. Tu não pode nos perturbar antes do tempo, o tempo que tu mesmo determinaste. Então isso é doxologia, isso é liturgia, isso é adoração. Os demônios adoram, mesmo que não obedeçam a Deus. Eles se prostram diante da majestade do Senhor. Eles não resistem aos decretos soberanos do Senhor. Eles pedem permissão a Cristo para sair do homem e entrar em porcos. E eu não consigo entender uma igreja livre, uma igreja autônoma. Eu não consigo entender um pastor que desvia os objetivos morais, espirituais e financeiros do reino de Deus, achando que ele tem direito de posse, achando que ele é dono de alguma coisa, achando que ele tem controle da herança de Deus, como a Bíblia diz, insultando que o povo foi comprado pelo precioso sangue de Deus. Eu não consigo entender um cristão que diz, eu sou livre. Porque Jesus não te fez livre na cruz para si mesmo. Jesus te libertou da cruz para que você se tornasse absolutamente, com entendimento, escravo de Deus. Eu já falei isso aqui com você. Deus de Pai no Novo Testamento, menos de um punhado de dúzia de vezes. Mas a Bíblia no Novo Testamento chama Jesus de Senhor mais de 320 vezes. Então, que Deus é Pai? Que Deus é Pai onde o Filho não é Senhor. Deus só é teu Pai se Jesus é o teu Senhor. Amém, amém. Aleluia. E eu lembro muito do salmista dizendo, beija logo o filho para que o pai não se irrite. A minha dor é a gente viver sexualmente, moralmente, financeiramente, matrimonialmente, como se a gente não tivesse dono. Como se a gente tivesse direitos. Como se a gente tivesse privilégios. Como se a gente fosse dono da nossa própria vida. Sabe crise num casamento? Sabe como vai ser solucionada a crise no seu casamento? Quando você entender que você não é livre para tomar decisão nenhuma, sem que Jesus seja o motorista desse negócio. Motivo para divorciar? Todos nós temos, inclusive eu. Mas 5 minutos com um cafezinho dizendo, oxe, quem disse que eu tenho direito de separar dessa mulher? Quem disse que eu sou livre? Eu não sou livre. Você pegar o seu dinheiro e dizer, vou fazer isso. Quem disse que eu tenho essa liberdade? Se Deus quiser. Vocês estão fazendo que vão mudar de cidade, vão ganhar. Se Deus quiser. Diz, a vossa vida é um valor. Se Deus quiser. Faremos isso ou aquilo. Temos dono. Temos pátria, temos origem, temos destino. E conseguir ser uma igreja relevante, triunfante, influenciativa, intrometida nos problemas da vida. Entender criação, redenção, consumação, tudo passa pelo controle soberano de Deus. Deus criou, Deus redimiu, e Ele vai consumir todas as coisas. O que o Senhor disse a João, um discípulo íntimo e amado, eu sou o primeiro e o último. O que nós entendemos como o alfa e o ômega, vocês só são um intervalo, vocês não são nada. Eu comecei, eu terminarei, eu dei o start, eu darei o reset. Eu sou. Quando Moisés perguntou desesperadamente o que eu vou dizer ao povo sobre ti, sobre tua origem, eu sou. Sentimento de atemporalidade. Sou, serei. Como livre desse?
mesmo em seu pecado, dizendo, se eu vou ao abismo, lá está demais. Nos nossos dias de chateação com Deus, não sei se você tem, eu tenho, que a presença vem, e você fala, não, eu não quero a presença, estou chateado contigo. Não, você não entendeu, Anderson, você tem dono. Estás em mim, eu estou em ti. Somos indissolúveis. Como que eu vou trair minha esposa se ele vai estar lá no motel? Como eu consumo pornô, boto uma senha com o dedão do meu pé para que ela não acessar meu celular se Jesus já viu o que tem lá? A nossa falta de transformação é a nossa falta de consciência de habitação, falta de consciência de presença. A gente acha dizendo, não tem ninguém. Mas do que adianta não ter ninguém se já tem alguém? A consciência da habitação nos dá um loop de arrependimento muito rápido. De segundos, minutos, horas, dias. A gente não consegue viver em piedade porque a gente é habitado por alguém. A gente muda rápido. E essa é a minha dor. Essa é a minha dor. Essa é a dor da minha teologia. O meu sofrimento teológico é perguntar por que a gente não faz Jesus aparecer através de nós segunda. Por que a gente está só no discurso? Por que a gente está só na narrativa? Por que a gente está só na teologia prática? Por que a gente está só na apologética, na defesa da fé, na discussão do que é errado, do que é certo? Mas a melhor maneira de dizer que o mundo está errado não é você apenas estar certo, é você viver para a glória de Deus. É você praticar o que é certo. O meu compromisso aqui é que Jesus consuma meus dias. Às vezes tem dias que é esgotante tentar evangelizar evangélicos. Tem dias que eu perco a energia e a esperança de tentar conduzir meus irmãos ao lugar do óbvio. Mas quando eu vejo testemunhos igual hoje, minha rede social se encheu de testemunhos. O cara mandou a foto. Eu nem terminei sobre o assessor do Hélio Negão, né? Ele era um pegadorzão, tinha um filho sem casamento, conheceu uma moça de Deus com 2 filhos, gostou da moça, se interessou talvez sexualmente pela moça. Ah, mas não é, né? Ela tem 2 filhos. Aí ele encontrou o homem de Deus num dia de uma pregação sobre o quê? Paternidade e hombridade. Que a principal missão de um homem de Deus é redimir a culpa de uma mulher. Aí ele mandou a foto. Tipo, somos 4 e somos 5, porque já tiveram filhos juntos. Peguei os 2 dela, junto com o meu, e a gente já fez um, vai fazer outro e vamos embora. Por causa de uma palavra. Eu postei hoje sobre isso, né? Sobre o homem que apronta a vida inteira e quer vir para a igreja para sossegar e encontrar uma donzela virgem, sendo que ele tirou a virgindade de inúmeras moças e se gabou por isso. E deveria ser o contrário. A metanoia, o novo nascimento dele, não que isso é uma doutrina, mas a humildade dele deveria ser a seguinte: Jesus, como eu fui um destruidor de vida, eu venho para a igreja para ser um restaurador. E a minha prioridade vai ser uma mãe solteira. Só não casarei com uma mãe solteira se o Senhor tiver outro plano. E não é nada contra as donzelas, mas tem a ver com o resgate do caráter dele. Um homem que não teve caráter sem Jesus, com Jesus ele é Boaz. De quem eu vou adotar? Quem eu vou redimir como eu fui redimido? É a consequência da salvação. E a minha dor é, cadê esses homens?
Mas é possível acontecer isso. Por que não é? Por que não está acontecendo? Porque os pastores não estão liderando isso. Ah, pastor, você casou com uma mulher solteira? Sim e não. Quem é íntimo aqui daquela sabe quantos abortos ela cometeu como adolescente? Quem conhece aquela aqui sabe que a primeira tatuagem dela foi com 12. Com 13 anos, a minha esposa tinha vida sexual ativa. Se isso não é redenção, eu não sei o que é. Porque o fim do sofrimento de uma vida de uma mulher que não teve uma tel-referência é a chegada de um homem de Deus. O que eu quero dizer com tel-referência? Tel significa Deus, a referência de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, da paternidade de Deus. Ô Senhor, me deixa eu concluir esse culto. O que eu estou querendo dizer para você? O povo de Deus é a medicina do mundo e não a doença do mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus é o fim do problema e não a extensão dele. Onde um homem de Deus chega, onde uma mulher de Deus chega, as coisas se apaziguam, as coisas se resolvem, as coisas mudam de perspectiva. O ambiente muda. Nós temos uma tel-referência e podemos transformar o mundo. E podemos transformar ambientes. Não apenas pessoas, nós podemos mudar culturas. Nós podemos mudar a maneira com a qual o mundo pensa. E agora eu acho que eu concluo. Tenho falado isso os últimos 2 meses. O mundo está numa carência mundial de referências. Porque o Pablo Vittar, que não se identifica como homem, é fluido. Tem dias que é trans, tem dias que é homem, tem dias que é mulher e tem dias que é alienígena. Ele foi eleito em 2019 o homem do ano. Sabe por quê? Porque não tem homens usando sua tel-referência para aparecer publicamente. Ao ponto de mudar padrões sociais para que Deus seja glorificado. A Anitta foi a mulher do ano porque não tem outra mulher. Porque o padrão se tornou banal e não mais essencial. E nada contra eles. Mas o mínimo de sobriedade, nenhum dos dois se torna padrão para o meu filho. Mesmo sendo o homem do ano e a mulher do ano, lá em casa não vai ser não. Sabe por quê? Dever de casa para o Paulo. Comprei 4, gosta de desenhar, 4, 5 cadernos de desenho. Obrigatoriamente, eu quero um desenho por dia. E a gente estava assistindo lá o Capitão Invernal e o Falcão. E o Capitão América reagindo em vingança. Nossa, eu estou para fazer uma pregação sobre isso. O povo de Deus nunca pratica justiça por vingança. Uma coisa é defender o outro e praticar a legítima defesa. E o Capitão América, na ira de ver seu amigo morto, foi lá e matou alguém com seu escudo. Sabe, eu me emocionei. O Paulo falou: pai, o desenho do dia está pronto. Quando eu peguei aquele caderno de desenho, ele tinha desenhado o Capitão América e disse: você não é mais digno de usar esse escudo porque você manchou ele de sangue. Aí você acha que seu filho, meu Deus, será que meu filho é crente? Será que ele está indo bem? Eu sou pai, eu tenho desespero. Você vira as costas dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O menino é crente. O menino está assistindo ali e você dizendo: será que esse menino tem uma tel-referência? Será que esse menino quer Deus? E ele vai ali numa ficção dizendo: você nunca pode usar um escudo, uma arma que defende os indefesos para matar alguém. Você não é digno mais de usar o escudo. E ele desenhou o escudo manchado de sangue. Como eu disse há 2 domingos, eu não estou criando filhos para vir para o galpão da igreja.
Eu quero formar filhos com essa visão de mundo. Mesmo que eles não participem de um galpão, que eles vão chamar de igreja, eu quero formá-los para viver o Evangelho, fora do galpão.